Um mini asteroide chamado 2011 S4 vai passar hoje pela Terra às 18h12 e vai chegar muito perto dela. Mas não se preocupe, ele não vai colidir. Descubra agora no Oegis Cosmos o que torna essa rocha especial e quão perto ela chegará da Terra. No dia 1º de setembro, ou seja, hoje, um asteroide vai passar mais próximo da Terra à tarde, às 18h12. Ele recebe a designação 2011 S4, o que significa que já é conhecido desde 2011. Ele pertence àquela classe de corpos celestes que são muito pequenos e quase não são percebidos pelo público. Por isso, eles parecem ser ainda mais perigosos, já que quase nem entram no radar. Só neste ano, cerca de 60 desses asteroides já passaram voando pela Terra. Felizmente, nenhum deles atingiu o planeta, embora apenas poucos desses asteroides representem uma ameaça para a nossa civilização. O 2011 S4 também pertence a essa categoria. Estima-se que ele tenha um diâmetro entre 20 e 2,49 metros. Ele está entre os maiores na categoria dos mini-asteroides. Se ele colidisse com a Terra, provavelmente teria efeitos semelhantes, como o meteoro de Chelyabinsk, que em 15 de fevereiro de 2013 se desintegrou na atmosfera a 30 quilômetros acima da cidade russa de Chelyabinsk. A onda de choque destruiu inúmeras janelas e outros vidros na cidade quando o asteroide se desintegrou. O meteoro de Chelyabinsk tinha cerca de 19 metros de tamanho e, apesar de seu tamanho relativamente pequeno, causou muitos danos. Enquanto as pessoas em Chelyabinsk escaparam apenas com um grande susto com o asteroide de hoje, o 2011 S4 deve haver um alívio geral. Ele não vai colidir com a Terra, mas vai passar a 1/3 da distância da Lua. Isso significa que o pedaço vai passar pela Terra a cerca de 128 mil quilômetros de distância. Mas aqui, as estimativas variam. Isso pode ser mais perto ou mais longe. O asteroide já passou muito perto da Terra em março de 2011, mas no geral sabemos surpreendentemente pouco sobre esse asteroide. Ele só pode ser visto por 4 dias seguidos. Ele passará pela Terra a 1/3 da distância da Lua. Mas, de acordo com os cálculos do Laboratório de Propulsão a Jato, o asteroide pode chegar a até 78 mil quilômetros da Terra, mas, como já foi dito, não vai colidir com ela. Se o asteroide fosse significativamente maior e colidisse com a Terra, as consequências poderiam ser ainda mais devastadoras do que as de 2013 em Chelyabinsk. Assim, é possível que aconteça um novo evento como o de Tunguska em 1908, quando uma bola de fogo devastou centenas de quilômetros quadrados de floresta na Sibéria. Esse meteoro também se desintegrou na atmosfera. As pessoas daquela época tiveram muita sorte, pois o meteoro de Tunguska poderia facilmente ter arrasado uma cidade de tamanho médio. Enquanto o 2011 S4 permanecer no espaço, ele é chamado de asteroide. Um meteoro é um tipo de feixe de luz que ocorre quando um corpo celeste entra na atmosfera da Terra e sua energia cinética faz com que os átomos da atmosfera brilhem. Aliás, a palavra vem do grego e significa fenômeno celestial. O corpo celeste que causa esse fenômeno luminoso é chamado de meteoroide. Se fragmentos desse corpo celeste são encontrados no solo, eles são chamados de meteoritos. Como o 2011 S4 permanece no espaço, ele não recebe nenhum desses nomes e é simplesmente chamado de asteroide. Além disso, um asteroide não deve ser confundido com um cometa. Asteroides são compostos principalmente de rocha e metal, enquanto cometas são formados mais por gelo e pequenos pedaços de rocha. Além disso, a maioria dos asteroides está próxima do Sol, enquanto os cometas são chamados de corpos celestes de longo período e possuem uma órbita ao redor do Sol que pode durar várias décadas ou até vários séculos. A maior diferença entre asteroides e cometas é que os asteroides não formam uma grande cauda quando se aproximam do Sol. Os cometas têm justamente essa característica, pois são compostos principalmente de gelo e poeira, e a pressão da radiação solar se torna muito forte a partir da órbita de Júpiter, fazendo com que gás, poeira e gelo sejam expulsos do cometa, formando uma grande cauda. Isso também aconteceu com Neowise. Aliás, só em 2055 o asteroide 2011 S4 vai retornar.
ele vai estar a uma distância ainda maior da Terra, entre 100 e 280 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta. Então, se hoje, amanhã ou nos próximos dias vocês se depararem com uma manchete falando sobre um perigo para a Terra, agora vocês já sabem que isso é claro besteira. Se esse assunto interessa a vocês, podem aprender mais sobre corpos celestes no vídeo sobre meteoros, meteoroides, meteoritos e asteroides, que eu deixei linkado aqui para vocês. Desejo a vocês tudo de bom e uma noite de terça-feira bem tranquila. Lebt lange und in Frieden. Tschüss.